Olá! No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a poesia hebraica e vimos que a maior parte do Antigo Testamento foi escrita em forma de poesia. E a razão para isso era porque eles cantavam as Escrituras e assim era muito mais fácil decorá-la. O livro de Salmos era, por assim dizer, o inário dos israelitas. Eu acredito que você já tenha ouvido vários hinos que foram compostos usando a letra de algum dos salmos. E você já deve ter ouvido várias versões diferentes, por exemplo, do Salmo 23, que falamos no vídeo anterior. Só que nenhuma dessas composições que você ouviu é a música original do Salmo. Não seria legal se pudéssemos saber como Davi cantava o Salmo 23? Na verdade, nós podemos, pelo menos segundo estudo da musicóloga Suzanne von Tora. Ela criou um sistema que permitiu decodificar os sinais melódicos encontrados na Bíblia hebraica, que são esses sinais em azul que você está vendo na tela. Alguns estudiosos rejeitaram o seu estudo, mas independente disso, essa é a possível melodia original do Salmo 23. Sempre que eu ouço essa música, eu imagino Davi tocando com sua harpa, como quando ele tocava, o espírito mau se retirava de Saul. De fato, existem músicas que não agradam aos espíritos maus, da mesma forma que existem músicas que não agradam a Deus. E talvez você agora esteja se perguntando: como saber qual música agrada a Deus? Para responder essa pergunta, vamos comparar a música com uma casa. Quando olhamos para uma casa, o que vemos? Normalmente portas, janelas, paredes, telhado e etc. Mas qual é a parte mais importante de uma casa? A parte mais importante de uma casa é justamente a parte que não se vê. É o seu alicerce. Só que quando escolhemos uma casa, o que é mais levado em conta é a sua parte visível. Só que por mais belo e nobre que possam ser os materiais usados no acabamento de uma casa, se o alicerce dela não for bem feito, as consequências podem ser fatais. Na música acontece a mesma coisa. Normalmente escolhemos uma música pela sua parte visível, assim como uma casa. E qual seria a parte visível da música? Uma música tem melodia, harmonia e ritmo. Isso seria como as janelas, portas, telhados e paredes. E qual seria o fundamento de toda casa musical? Lembre-se que o mais importante é o fundamento.
A aparência da casa musical pode até ser a mais correta, mas se o fundamento não for sólido, as consequências serão fatais. E então, qual é o fundamento? O fundamento é o nosso sistema de valores e crenças, a nossa visão de mundo. E para nós especificamente, são nossas ideias sobre Deus, quem Ele é e como Ele atua. Nós não conseguimos ver o fundamento em uma música, mas ele está lá. Veja, uma música é muito mais que ritmo, melodia e harmonia. Existe um fundamento e isso é muito importante, pois leva o debate para fora do âmbito da preferência pessoal ou cultural e o torna teológico. Há muito mais em jogo do que apenas o que você gosta ou o que eu gosto. E se o fundamento de uma música cristã são as ideias sobre quem é Deus e como ele age, se você fosse Satanás, o que você tentaria fazer com a música? Provavelmente tentaria inserir no fundamento, ou seja, no seu conjunto de crenças e valores, ideias erradas sobre o caráter de Deus. Então, quando falamos de estilo musical, temos que entender que estamos falando de algo muito mais sério do que gosto. Hoje, milhares de cristãos têm um conceito falso de Deus e seus atributos. E dessa forma, eles estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente como fazem os idólatras. Tudo começa com a nossa compreensão de Deus. Se ela estiver errada, nosso culto a Deus estará errado, e a nossa música também estará. Será que estamos adorando Deus verdadeiro, como é revelado em Sua palavra, em Cristo e na natureza, ou estamos adorando algum ídolo filosófico que foi colocado em seu lugar? E por falar em idolatria, um dos episódios mais conhecidos sobre falsa adoração a Deus está em Êxodo 32, o capítulo do bezerro de ouro. Você talvez pense que o povo tinha abandonado a Deus, mas não. Veja o que Arão disse no verso 5. Amanhã será festa ao Senhor. Esse culto, entre aspas, tinha algumas características além da imagem de ouro. Havia música alta e confusa, com gritaria, e apelava aos desejos da carne porque eles estavam fora de controle. Mas a razão para que este estilo de culto acontecesse dentro da igreja foi uma mudança no conceito de salvação. No verso 1 nós lemos: Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E no verso 4 eles disseram: Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E no verso 5 nós vemos uma nova teologia e um novo estilo de culto. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. Você percebe como uma coisa puxa a outra? A situação deles chegou a tal ponto que eles eram motivo de zombaria para os pagãos. Agora, em Números 25, nós temos outra história muito interessante. Há muito significado aqui. Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E como Balaque não conseguiu amaldiçoar o povo, ele enviou mulheres para fornicar e convidar o povo para uma falsa adoração ecumênica. As mulheres devem ter dito: Ei, nós somos parentes, nós também adoramos ao Senhor. Vamos nos unir pelo sacrifício, mesmo crendo diferente. Essa história ilustra muito bem o que vai acontecer com o povo de Deus quando eles estiverem prestes a irem para o céu. Uma união religiosa não bíblica e um falso culto a Deus. E a música será uma das principais ferramentas, se não a principal. Quer ver? No verso 6 de Números 25 diz que um israelita trouxe uma mulher midianita para dentro do acampamento. Esses dois foram mortos pelo neto de Arão, mas o interessante é que o nome deles está registrado no verso 14 e 15. O nome do israelita era Zinri e da mulher midianita era Cosbi. Você acha que os nomes deles foram registrados à toa? Veja o que significa seus nomes. Zinri significa minha música e Cosbi significa minha mentira.
Será possível que a música do povo de Deus hoje esteja fornicando com a mentira de Satanás? Infelizmente, sim. E a razão para isso é porque a própria música também revela a natureza da divindade e como ela atua. Veja, a música tem 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. A melodia é a voz principal, que dá sentido a uma composição e encontra apoio musical na harmonia e no ritmo. Em Salmo 118,14 diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico ou canção. Já a harmonia é um conjunto de sons em um acorde, ou seja, que concordam entre si, e alguns sinônimos de harmonia podem ser paz, acordo, concordância, consonância, conciliação. E se Deus é a melodia, quem na divindade representa a harmonia? Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus veio para trazer de volta a harmonia entre os céus e a terra. Precisamos dele para ter harmonia com o Pai. Por último, nós temos o ritmo. Toda música tem ritmo. O ritmo é o andamento ou o movimento da música. E quem representaria o ritmo? O Espírito Santo. Veja, Gênesis 1 diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Segundo Pedro diz que santos homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E Atos 4 diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, se quisermos estar no mesmo ritmo de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. E assim, como os elementos da música representam a divindade, há também uma ordem divina na música. Cristo disse: Meu Pai é maior do que eu. Com base nesse verso, o que se deve destacar em toda música? A melodia. A harmonia está ali para amplificar e glorificar a melodia. E sobre o Espírito Santo, Jesus disse: Não falará de si mesmo e que ele testificará de mim. Em outras palavras, o Espírito Santo não aparece. Como o próprio Jesus disse, ele é como o vento. A ordem divina da música, então, é melodia, harmonia e ritmo. E se essa ordem divina representa a divindade e o diabo quer mudar a forma como você vê a Deus, basta ele alterar essa ordem, mesmo que ele não altere o alicerce. Seria como colocar as portas no lugar das janelas ou o piso no teto. E assim, mesmo as igrejas que têm base bíblica acabam adorando como Caim. E em qual desses 3 elementos Satanás tem atuado mais e mais dentro das igrejas hoje? No ritmo. E ele faz isso destacando ou enfatizando o ritmo ou a batida da música. Mas você deve estar se perguntando, qual é o problema de se enfatizar o ritmo? O problema é mais grave do que possa parecer. Ao invés de me submeter ao andamento da melodia, ou melhor, da estrutura musical divina, ou o que é pior, por eu não ter o Espírito Santo, não só em mim, mas até mesmo na igreja, eu preciso suprir essa falta. Como eu não recebo fogo sagrado na minha adoração, eu preciso acender o meu próprio fogo. Infelizmente, muitos ouvirão de Jesus: Não vos conheço. Pois andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, no mesmo andamento, no mesmo acorde? Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima caminhada com Cristo.